Já estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. O meu primeiro convidado hoje é o prefeito de Senador Guiomar, André Maia. Daqui a pouco vai estar aqui com a gente falando sobre a realidade do seu município, as primeiras barreiras na gestão dele. Por exemplo, o orçamento da prefeitura ainda não foi votado, coisa que deveria ter acontecido no ano passado, e ele está tentando negociar com a Câmara para votar o orçamento. Tem a questão do pagamento de dezembro, que não saiu ainda para alguns funcionários. Vamos falar disso já já. Agora eu quero falar da Copserge. Olha, é uma cooperativa de serviços que agrega milhares de trabalhadores, dando a todos oportunidade de ter uma vida digna, com trabalho, renda, capacitação e a chance de realizar sonhos. A Copserge recebeu o Prêmio Qualidade Brasil. É um selo que reconhece o nível de excelência na prestação de serviços. A Copserge é hoje a maior cooperativa do Acre, presente em vários municípios, fornecendo mão de obra para o poder público e empresas privadas, sempre pensando no bem-estar de seus cooperados. Copserge, 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Muito bem, prefeito de Senador Guiomar, André Maia, por favor, pode vir para cá. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Rogério, tudo bem, graças a Deus. Prefeito, essa semana já começou com o senhor tentando negociar com a Câmara Municipal a votação do orçamento do município, que deveria ter sido votado no ano passado, mas não foi. Como é que está esse diálogo com a Câmara? Então, Rogério, hoje, em realidade, como você bem disse, né, deveria ter sido votado pela gestão passada, perderam-se prazo, né, gestão passada, e nos primeiros 10 dias foi uma prioridade para que abra o orçamento de 2017 para que a gente possa trabalhar. Sim. Mandei já na primeira semana de janeiro, já está na Câmara, acredito que hoje os vereadores estejam votando, no máximo essa semana que eles enviem para o Executivo e que a gente possa, de fato e de direito, trabalhar dentro da legalidade. Como é que está a sua relação com a Câmara? O senhor tem maioria de vereadores na casa. Sim, sim. Então, não será tão difícil aprovar projetos? Não, eu acredito que não, até porque o orçamento de 2017 ele até diminuiu. Com a queda de repasse, o senador Guiomar na legislatura passada tinha 42 milhões, agora baixou para 40 milhões, né? Então acho que não vai ter problemas, independente de siglas partidárias, de situação ou oposição. Acredito que os vereadores vão estar aprovando aí o orçamento sem maiores problemas. Agora, geralmente, quando a Câmara fica endurecendo assim, é porque quer alguma coisa. Como é que está essa negociação? O que é natural na política. Agora, é evidente que tem que se ter bom senso e respeitar as prioridades. Sim, sim, com certeza. Mas acredito que não. A Câmara teve uma Câmara bem qualificada, né, com professores das mais diversas áreas. Então, acredito que não vai ter problema nenhum na aprovação do orçamento. Agora, prefeito, logo que o senhor assumiu, teve aquela polêmica com relação ao pagamento dos funcionários. O ex-prefeito James Gomes diz que deixou dinheiro em caixa e já o senhor disse que não. E aí, para a gente fazer um juízo melhor, teria que ouvi-lo também. Sim. Mas de sua parte, como que o senhor encontrou a prefeitura? Olha, eu estou muito tranquilo quanto a isso, né? E com certeza os sindicatos que representam as categorias, já deixei toda a documentação de extratos, como eu recebi a prefeitura dia 31 e agora já recente até o repasse do dia 10 eu deixei com os sindicatos e protocolei isso. Queria aqui dar um adentro também, Rogério, que hoje é uma lei. Tem uma lei de transição e que em Senador Guiomar não ocorreu. Eu não recebi nenhum documento da antiga gestão, desde a parte patrimonial, de bens e também contábeis, que seria o dinheiro em caixa, né? E eu só fico assim estranho isso, que como que fala que deixou o dinheiro em caixa, por que não pagou no dia 30? Em detrimento, a verdade é a seguinte, ele, em detrimento do salário dos professores, o dinheiro do Fundeb, ele preferiu pagar fornecedores. Essa é a verdade, os sindicatos têm os documentos e os desdobramentos aí, os órgãos de fiscalização é que vai dar. Mas tinha dinheiro em caixa, prefeito? Tinha dinheiro em caixa, em média 20% do que daria para pagar a folha. Para você ter ideia, a folha de Senador Guiomar dava quase 1 milhão, mais de 1,5 milhão, né? O dinheiro do Fundeb, que foram os professores que foram prejudicados, só a folha do Fundeb dá mais de R$500 mil. E tinha algo em torno de R$139 mil. E aí como é que o senhor fez? O senhor já pagou janeiro? Já, foi o primeiro município do estado do Acre a pagar do dia 21 os servidores, todos os servidores do Senador Guiomar estavam com dinheiro em caixa. Para todos os servidores? Todos os servidores. E dezembro, como é que ficou? Dezembro, os fundos, por exemplo, da saúde e outros fundos que não foi mexido no dinheiro, né, no final do ano, foram pagos também. Infelizmente, que foram prejudicados foram os servidores da educação e da administração. As diversas secretarias todos receberam no dia 21 de janeiro o salário de dezembro e o salário de janeiro. Mas aí, esses que não receberam ainda, como é que vão fazer?
Então, eu estou agora num fechamento aí com a equipe lá, e nos próximos dias, hoje eu estou sentando com os sindicatos no final do dia, com uma proposta de parcelamento. É o que os outros municípios do Brasil estão fazendo e a gente vai fazer, lá o gestor ele quer pagar, mas dentro de uma realidade eu não vou ser irresponsável de fazer uma proposta que eu não vai poder honrar dentro de uma realidade, lá na realidade também a nível de Brasil, e senador Guiomar não é diferente. E com relação ao concurso, o último, porque falou-se que poderia ser cancelado. Isso. Então, em realidade, Rogério, tem aí uma briga meio jurídica. Ainda em 2014, o Ministério Público pediu para que o gestor fizesse teve um TAC, né? Junto com o antigo gestor. O juiz local da comarca, ele fez eles assinarem esse compromisso e estipulou uma multa diária para o antigo gestor para que seja feito o concurso público. Só que o antigo gestor fez o concurso público e não deu uma resposta para o judiciário que naquela época o senador Guiomar já estava ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal, estava com quase 60% de gasto de folha com o pessoal. Então na minha visão e de alguns juristas, já não era para ter tido o concurso. Tem toda uma sequência para ter um concurso público. Deveria ter, primeiramente, acabado com os cargos terceirizados, depois os cargos comissionados, depois os efetivos não estáveis, né, que tinham passado pelo estágio probatório, e até a lei diz que até os estáveis poderiam entrar nisso até ter um novo concurso. Então, em realidade, hoje também tem uma multa do Tribunal de Contas para que seja cancelado, era no CPF do antigo gestor, e eu ainda não fui oficializado ainda, né, não fui intimado do Tribunal de Contas, mas na minha visão, agora como gestor, está inviável, senador Guiomar. Tem uma multa de um órgão para que cancele e outra que não cancele. E eu não entendo por que esses órgãos de fiscalização, num estado tão pequeno como o nosso, por que eles não se conversam e deixam o gestor cada vez mais, literalmente, aí numa sinuca de bico. Prefeito, é verdade que logo nos primeiros dias o senhor pensou em renunciar? Olha, isso não passou na minha cabeça, né? Mas realmente a gente fica muito pensativo, por quê? Uma questão dessa que envolve sonhos, um concurso, por uma pessoa que é concursada, ela às vezes passou a vida inteira por aquele sonho. E você, às vezes, uma canetada tem que tomar uma decisão dessa, porque, na minha concepção, eu sou um profissional, eu sigo uma orientação de um conselho. Por que o Tribunal de Contas do Acre não senta com o Judiciário do Acre? Não, eu pergunto se pensou em renunciar, porque hoje em dia, com o acesso à informação e as redes sociais, por exemplo, qualquer pessoa pode, às vezes um boato se torna, né, uma quase verdade por conta de todo mundo acreditar e reproduzir. Pois é, assim como esse boato de que o senhor pensou em renunciar, outra história também de que o senhor, na época da campanha, disse que não precisava do salário de prefeito, porque era um profissional liberal e já tinha se estabelecido. Hoje, vendo a situação, passada a campanha, o senhor ainda acha dessa maneira, que não precisa do salário de prefeito? Não, eu acredito que o prefeito tem uma responsabilidade tão grande. Pra você ter uma ideia, hoje, mesmo o senador Guiomar, um município tão pequeno, eu acredito sim que um prefeito ele ganha pouco. Mas acho também que um repórter ganha pouco, eu acho que o professor ganha pouco, o dentista ganha pouco, né? Então a gente precisa equalizar isso. Quando eu falei isso, lógico, alguns órgãos acabam distorcendo, mas eu acredito sim. Por exemplo, eu nunca não fui a favor de um aumento, não só de prefeito, eu sou a favor do aumento do professor, mas quem que vai pagar essa conta? Em realidade, é uma matemática que não fecha. E aí me perdoe para eu voltar de novo. Em realidade, os órgãos de fiscalização, eles precisam conversar entre si. Não tem como... Mas a partir da sua gestão, o Tribunal de Contas, por exemplo, o senhor tem se aproximado, o próprio tribunal tem se manifestado, porque pelo menos em alguns municípios, oficialmente, o tribunal recomendou ao gestor que não aumentasse salário. Isso. Não, com certeza. Eu queria aqui de público agradecer o Valmir Ribeiro, que é o atual presidente, a Nalu ainda, procurei o Tribunal de Contas ainda no ano passado, antes de tomar a posse, mas fui sempre muito bem recebido. Mas acredito que essas visitas têm que ter um desdobramento concreto. O que é o desdobramento concreto? O judiciário tem que sentar com o Tribunal de Contas, a gente tem uma Constituição Federal que rege o nosso Brasil e eles precisam falar a mesma língua. Hoje o que existe, que é a questão do senador Guiomar, é uma disputa de egos, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa. E o gestor, não é só senador Guiomar, tem outros municípios que estão na mesma situação. Tipo a Fernanda e Brasileia, a própria Marilete, eles estão com problemas com isso. E aí você não pode tomar decisões isoladas, porque como eu já disse, vai mexer com sonhos. Quem fez o concurso público tem que ficar no concurso público. Agora tem a legislação e o município não pode penalizar por isso. Por exemplo, eu não quero em 4 anos de mandato sequer atrasar um dia de salário do servidor. Prefeito, aí tem outra questão, porque quando o senhor e outros prefeitos estavam em campanha,
né, se comprometeram, prometeram solução para os problemas e quando chega agora, vê que a realidade não é bem aquilo que se imaginava. É muito pior o quadro. E agora? Então, você tem que fazer uma gestão como nós estamos fazendo no dia a dia, na nossa casa, na nossa residência, né? Você tem que enxugar a folha. Um grande problema em Senador Guiomar, vou te dar um exemplo. Hoje, nós temos grandes indústrias no município e o município arrecada muito mal. Né? Arrecada muito mal. Você tem grandes empresas lá como a Peixe da Amazônia, Senador Guiomar, a Granja Carijó indo lá para a Boca do Acre, o lado direito da BR, Senador Guiomar. Nós temos duas grandes águas, que é a Ribeirágua e a Verágua, por exemplo, e hoje esses impostos, o Senador Guiomar arrecada muito mal. A arrecadação de IPTU é praticamente zero em Senador Guiomar. Então eu estou com a minha equipe, em parceria com o governo do estado, para a gente estar fazendo um recadastramento imobiliário real, para que o município possa arrecadar também, para poder equalizar. Hoje, Senador Guiomar vive apenas de repasses federais de emendas. Isso é insustentável. Como é que estão as emendas, principalmente do senador, do seu partido, Petecão? O que o senhor vai poder contar esse ano? Olha, eu tenho uma grata surpresa, o Petecão, aquele estilo dele, já no final do ano, antes mesmo da gente assumir, ele conseguiu de emendas extras só para senador Guiomar, já está empenhada 3 milhões para, por exemplo, reforma de 3 grandes escolas de Senador Guiomar, que é a Brigadeiro e a Lupicínio, e uma lá na região da Bonal. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao senador o trabalho que tem feito, a oportunidade de estar como gestor do meu município, e com certeza ele tem uma equipe muito técnica aqui em Brasília. Sexta-feira agora nós temos a eleição da AMAC, de todos os prefeitos, né? Então a gente está ali para a gente poder fazer com que as coisas melhorem. Quem o senhor está apoiando para a AMAC, prefeito? Olha, nós estamos aí em bastante conversa entre os prefeitos e na sexta-feira é que a gente vai estar decidindo lá o voto da gente. Outros parlamentares colocaram emendas para senador Guiomar? Já, graças a Deus, acredito que todos os parlamentares colocaram emenda para senador Guiomar. Muito bem, conversei aqui com o prefeito de Senador Guiomar, André Maia. Muito obrigado, prefeito. Obrigado você, Rogério. A gente faz um intervalo agora, daqui a pouquinho o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.